Então, pessoal, mais uma vez, professor Lucas com vocês, beleza? Então, vamos lá. Galera, vocês viram na aula passada que o professor Matheus, ele falou de razão e proporção. Vocês conseguem lembrar disso? O professor Matheus, ele falou que existe razão entre dois números e existe também uma proporção entre razões, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer hoje? O professor Matheus, ele deu as propriedades e hoje comigo, professor Lucas, vocês verão a parte de divisão em partes proporcionais, beleza? A partir de hoje, acabou a brincadeirinha de dividir em partes iguais. Agora, não, o mundo não é justo e a matemática também não. Então, vamos dividir da forma correta? Vamos dividir em partes proporcionais. Galera, como é que funciona a divisão em partes proporcionais? Vê só, se eu quero dividir algo em partes proporcionais, eu vou ter o seguinte, existe dois tipos de proporção. O professor Matheus falou com vocês. Existe a proporção direta, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma cresce, a outra cresce em mesma proporção. Existem duas grandezas também que são chamadas inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra decresce em proporção inversa. Beleza? Então, o que é que vai acontecer com isso aí? Professor, só existem grandezas proporcionais e diretamente proporcional e inversamente proporcional? Não. Gente, existem grandezas que não são nem diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. São apenas grandezas. Mas na aula de hoje, falaremos apenas em divisões em partes diretamente proporcional e inversamente proporcional. Beleza? Então, vamos ver a definiçãozinha simples que diz assim, ó, se os números reais x, y e z são diretamente proporcional aos números reais a, b e c, a gente vai dizer o seguinte, ó, que o quociente entre eles, respectivamente, ou seja, vejam só, x é diretamente proporcional a a. Então, o que é que você vai fazer? X dividido por a. Y é diretamente proporcional a b. Então, o que é que você vai fazer? Ó, igual a y sobre b. Z é diretamente proporcional a C. Então, o que você vai fazer? Z sobre C. Agora, vem com o tio, vem. Olha só, quando a gente divide algo que é proporcional, sempre vai gerar uma constante. O professor Matheus falou para vocês de uma constante de proporcionalidade, não é isso? Então, se x é diretamente proporcional, assim como y é diretamente proporcional a b, assim como z é diretamente proporcional a c, isso vai gerar uma constante que a gente chama ela de constante de proporcionalidade, beleza? De proporcionalidade. Aí como é que funciona isso aí, professor? Vejam só, a primeira coisa que vocês vão lembrar para o resto da vida de vocês, e que vai cair no Enem esse ano, todos os anos eu digo isso e todos os anos eu acerto. Então, vai cair no Enem esse ano, é o seguinte, tudo que você faz em cima, você faz embaixo. Beleza? Como assim, professor? Tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Vê só, olha quem é os meus quocientes aqui, olha só. Eu tenho x sobre a igual a y sobre b igual a z sobre c. Toda operação que eu fizer em cima, eu faço embaixo. Como assim, professor? A gente vai fazer essa operação aqui, ó. Vamos somar tudo? Soma tudo aqui, ó. X mais y mais z. X mais y mais z. Beleza? Mais y mais z. Lembrando, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. Se eu somei tudo nos numeradores, eu somo tudo nos denominadores. Então, A mais B mais C. E esse quociente aqui também vai te gerar, galera, uma constante de proporcionalidade, que é igual a outra. Então, a gente pode dizer que x diretamente proporcional a A é igual a y diretamente proporcional a B, que é igual a z diretamente proporcional a C, que também é igual à nossa soma, ou seja, a história de fazer tudo em cima e fazer tudo embaixo. Vê só, x mais y mais z sobre A mais B mais C. Logo, a gente vai começar a brincar com essas coisas. Se você lembrar sempre disso, você pode ter certeza, pode correr para o abraço que a aprovação é certa. Vê só. Vamos ver um exemplo. Uma herança de R$200 foi dividida em 3 partes para os 3 irmãos. Em partes diretamente proporcional a 2, a 3 e a 5. Dessa forma, encontre o valor que cada irmão receberá. Como eu falei para você, a vida não é justa. Beleza? Então, nada de dividir igual. Vamos dividir aqui? Vamos lá. Eu tenho o quê? A herança é de R$200. Então, eu vou ter uma parte x para um irmão, uma parte y para outro irmão e uma parte z para outro irmão. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu pegar a parte do primeiro irmão, que é x,
acrescentar a ela a parte do segundo irmão, que é y, acrescentar a ela a parte do terceiro irmão, que é z, quando eu somar tudo tem que dar o meu valor total, meus 200. Então isso aqui tem que ser igual a 200. Aí agora, ele falou o seguinte, vai ser divisão em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então vou fazer o seguinte, olha só, x, como é diretamente proporcional a 2, eu divido por 2. Y, como é diretamente proporcional a 3, eu divido por 3. Z, como é diretamente proporcional a 5, eu divido para 5. Aí agora, lembra da historinha que eu falei para vocês? Só com isso vocês não conseguem fazer nada. Nada. Aí o que é que vocês têm que lembrar? O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Vem comigo. Soma tudo em cima. X mais Y mais Z. Soma tudo embaixo agora, ó. 2 mais 3 mais 5. Só que, vem comigo. X mais Y mais Z é 200, brother. Então, ó, 200 sobre 2 mais 3, 5, mais 5, 10. 200 dividido para 10, corta aqui, ó, 0 com 0, sobra 20. Então, nossa constante de proporcionalidade é igual a 20. Se isso daqui é igual a 20, olha só o que a gente vai ter, ó. X sobre 2 igual a Y sobre 3, igual a Z sobre 5, igual a 20. Como isso aqui é uma igualdade, isso daqui é igual a isso, como isso é igual a isso, e esse outro também é igual a esse outro camaradazinho aqui, 20, que é a nossa constante de proporcionalidade. Para descobrir as partes, é só igualar, ó. X sobre 2 não é igual a 20? Então a gente vai ficar, ó, x sobre 2 igual a 20. O professor Matheus falou para vocês, se isso daqui é uma razão, isso aqui é uma razão, isso aqui determina uma proporção, como determina uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, beleza? Então isso aqui a gente vai ficar, ó, com x, quando não tem nada aqui no denominador, tem 1. Então vai ficar x vezes 1, que dá x, 2 vezes 20 dá 40. Beleza? E para o y, professor, do mesmo jeito. Y sobre 3 igual a 20. Y sobre 3 é igual a 20. Aí agora, meio pelos extremos de novo. Y vai ficar igual a 3 vezes 20. Y igual a 3 vezes 20. 3 vezes 20 é igual a 60. E no z, professor? Z sobre 5. Z sobre 5 é igual a 20. Logo, meio pelos extremos novamente, z é igual a 100. Beleza? Então aqui tem minhas partes. Um irmão vai ficar com R$40, o outro vai ficar com 60 e o próximo vai ficar com R$100. Quando você somar tudo, ó, 40 mais 60 dá 100, 100 mais 100, 200. Beleza? Então você acaba de dividir em partes diretamente proporcional. Beleza? Professor, existe uma dica aí, eu não entendi desse jeito. Quero fazer de outro jeito porque eu quero revolucionar essa história aí da matemática. Então, galera, como eu falei para vocês que querem revolucionar essa historinha aí da matemática, de diretamente proporcional e inversamente proporcional, existe um novo jeito que vocês podem fazer isso. Vem só, vem cá. Aqui a gente não tem que x sobre a é igual a y sobre b, que é igual a z sobre c, que é igual a k. Então, o que é que você pode fazer? Olha só, x sobre a não é igual a k, x sobre a não é igual a k, beleza? Aí aqui o que é que a gente vai ter? Galera, quem é a partezinha x? Quem vai ser o x sozinho? O x sozinho é o a vezes o k. Ou seja, o a vezes a minha constante de proporcionalidade. O y é igual a y sobre b igual a k. Aí agora, o que é que eu posso fazer? Quem vai ser o nosso y? O nosso y vai ser igual, ó, meio pelos extremos, vai ficar b vezes k, dá um bk. E no z, a gente vai ficar com z sobre c, que é igual a k, multiplica aqui, ó, meio pelos extremos, a gente vai ficar com z igual a c vezes k, ck, beleza? Aí na nossa historinha, na nossa questão, que a gente viu há pouco, o que era que a gente tinha? A gente tinha x sobre 2, igual a y sobre 3, igual a z sobre 5, beleza? Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Eu sei que se eu somar x mais y mais z, eu vou ter o quê? Aqui é igual a
200, né? X mais Y mais Z é igual a 200. Então, isso aqui vai ser igual a 200. Beleza? Se aqui é igual a 200, esse aqui embaixo vai ficar igual a 20. 10, perdão. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Cancela, cancela, eu sei que isso aqui é igual a 5. Beleza? Então, mas professor, como assim? Como é que vai ficar esse negócio aí? Gente, vejam só. C vezes o K, B vezes o K, A vezes o K. No nosso caso aqui, quem vai ser o X? O X vai ser a parte que ele está dividindo, diretamente proporcional, não é diretamente proporcional a 2, então vai ser 2 vezes a nossa constante de proporcionalidade aqui, que é 20. Beleza? Então vai ficar 2 vezes o 20, que dá 40. Quem vai ser o Y? O B, perdão, que é o 3, vezes a constante de proporcionalidade, que é o 20. 3 vezes 20, 60. Quem vai ser o Z? A parte que ele está sendo dividido, ou seja, dividindo por 5, vezes a constante de proporcionalidade, que é 20. 5 vezes 20, 100. Professor, o senhor não fez nada além de a mesma conta, só que de uma forma diferente. Com certeza, fiz a mesma conta de uma forma diferente, mas pode ser que com essa conta você pode ganhar um tempo aí na resolução dessas questões. Beleza? Agora a gente vai dividir em partes inversamente proporcionais. Como é que eu vou fazer uma divisão em partes inversamente proporcional? Vocês lembram que quando era diretamente proporcional, a gente dividia pelo número. Inversamente proporcional, a gente vai dividir pelo inverso. Como assim, professor, a gente vai dividir pelo inverso? Galera, sejam 3 números reais, x, y e z, diferentes de zero. Se eles forem, respectivamente, inversamente proporcional ao número A, aos números A, B e C, a gente vai ter o seguinte, ó, se x é inversamente proporcional a A, então a gente vai dividir isso aqui pelo inverso de A, ou seja, x dividido por 1 sobre o A. Se y é inversamente proporcional ao B, eu vou pegar y e dividir pelo inverso de B, ou seja, 1 sobre B. Se z é inversamente proporcional a C, eu vou pegar o z e dividir pelo inverso de C, ou seja, 1 sobre C. Aí agora, professor, qual é a dica? Isso sempre gera uma constante K, uma constante de proporcionalidade, não é isso? Mas qual é a dica, professor? A mesma. Faz tudo em cima, faz tudo embaixo e corre para o abraço. Como é que a gente vai fazer? Soma todos os numeradores, soma todos os denominadores e isso também vai ter que ser igual à nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, x sobre o inverso de A igual a y sobre o inverso de B, igual a z sobre o inverso de C. Isso daqui eu posso somar tudo embaixo e somar tudo em cima, que vai dar a mesma coisa. Ou seja, x mais y mais z, olha só, x mais y mais z, sobre, agora a soma dos denominadores. 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Então a gente vai ficar aqui ó, com 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. E isso também vai gerar a minha constante K, constante de proporcionalidade. Beleza, galera? E como é que a gente vai brincar com essas coisas, professor? Vê só, vamos ver agora um exemplo clássico. Isso aqui é uma questão que caiu no vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2018, como eu falei para vocês. Todos os anos caem e vai continuar caindo. Beleza? Então vejam só. A questão ela diz assim, ó, uma herança foi dividida em exatamente 2 partes. X, que é inversamente proporcional a 2. Opa, ele falou que x era inversamente proporcional a 2, não foi isso? Então vou pegar a minha parte x e dividir pelo inverso de 2. Se é inversamente proporcional, eu divido pelo inverso. Se é diretamente proporcional, eu divido pelo próprio. Beleza? Então isso aqui eu vou pegar, ó, x e dividir por 1 sobre 2. Isso daqui está também proporcional a y, ó. Y é inversamente proporcional a 3. Então, você vai pegar o y e dividir pelo inverso de 3, ou seja, o 1 sobre o 3. E quando você dividir tudo, isso vai dar uma constante, K, uma constante de proporcionalidade. Só que, se você tem que x é inversamente proporcional a 2, assim como y é inversamente proporcional a 3, tudo que eu faço em cima, eu faço embaixo. E notem o seguinte, se uma herança foi dividida em 2 partes, x e y, essa herança só pode ser igual à soma das duas, não é isso? Vejam só, se uma herança de 100 reais foi dividida entre 2 pessoas e cada uma ficou com 40 e uma ficou com 60, significa dizer que o 100 é a mesma coisa que pegar as 2 partes e somar. Então, se eu tenho 2 partes aqui, x e y, para ter a herança completa, é só somar as 2 partes. Então, a gente vai ficar aqui ó, com herança H é igual a x mais y. Aí o que é que a gente vai ter? Soma tudo em cima, soma tudo embaixo. Vê só, x mais y sobre 1/2 mais 1/3. Beleza? Só que quem é x mais y? A nossa
Herança H. E como é que eu faço isso? Professor, apareceu uma fração aqui. Apareceu uma fração, duas frações. Como é que a gente soma uma fração? Galera, simplesmente, você pode somar fração normal, ou você pode, sei lá, você pode achar frações equivalentes, vocês podem fazer o MMC, ou vocês podem brincar assim, ó, vem comigo. Olha só, 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Vê só o que eu vou fazer, hein? Multiplica os denominadores. 2 vezes 3. Multiplica cruzado os numeradores. 1 vezes 3 mais 1 vezes 2. Acabou, brother. Somou, ó. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 3 mais 2, 5. 5 sobre 6, viu? A gente somou sem precisar de MMC, bicho. Você não precisa lembrar disso aí. Então, vem comigo. Olha só. Eu sei que isso daqui é a soma do de baixo, né? Se isso daqui é a minha soma, eu coloco aqui, ó, 5 sextos. Galera, 5 sextos, não é? Ele quer saber que a parte x é igual a que fração da herança? Então, ele quer saber o quanto corresponde da minha herança à minha parte x. Veja só, se eu quero descobrir a minha parte x, o que é que eu vou ter aqui? Olha só, x sobre 1/2, aqui. Não é igual? Não é igual? Não é igual? Isso daqui é igual à minha herança sobre 5 sextos. Aí agora, professor, divisão de fração. Gente, se você tem duas frações para se dividir, uma fração A sobre B com B diferente de 0, dividido por uma fração C sobre D com D diferente de 0. Isso aqui é a mesma coisa que conserva a primeira fração, ou seja, A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Eu inverto, fica D sobre C. D sobre C. Multiplicação de fração, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, A vezes D vai ficar AD, B vezes C vai ficar BC. Então, daqui eu vou ter o seguinte, olha só, conserva a primeira, que é x, e multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso da segunda? 2 sobre 1. Então, vai ficar vezes 2 sobre 1. Igual a, conserva a primeira, que é h, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 5. Aí daqui eu vou ter o seguinte, olha só, dividir por 1 é a mesma coisa que deixar o próprio número, né? Você pode dividir por 1 quantas vezes você quiser. 1 milhão dividido por 1 sempre vai dar 1 milhão. 2 milhões dividido por 2 sempre vai dar 1 milhão, né? Mas 2 milhões dividido por 1 vai dar sempre a mesma coisa, vai dar 2 milhões. Então, se você dividir por 1, sempre você vai obter o mesmo resultado, beleza? Então, o que é que você vai fazer? 2x aqui é igual a 6h sobre 5. Galera, lembra que eu falei para vocês que para tudo existe uma operação inversa? Não é isso? Se existe uma operação inversa, vamos ver só, eu estou com um relógio no braço. A partir do momento que eu coloquei o meu relógio no braço, eu fiz uma operação. Se eu retirar o relógio do meu braço, eu estou fazendo outra. Isso se chama operação inversa, ou seja, desfazer o processo que eu fiz. Então, vejam só, se eu peguei aqui e multipliquei o x por 2, para desfazer esse processo, basta dividir o outro lado por 2 da nossa igualdade. Então, a gente vai ter aqui, ó, x é igual a 6h sobre 5 dividido por 2. Divisão de fração, conserva a primeira, 6h sobre 5, multiplica pelo inverso da segunda, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, daqui, ó, você pode cortar esse 2 com esse 6, vai ficar 2, vai embora, né? 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso daqui corresponde exatamente a 3h sobre 5. Então, x equivale a 3/5 da nossa herança, portanto, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Alternativa A, alternativa correta. Aí agora, galera, só para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai resolver a questão do Enem do ano passado, com questão inversamente proporcional. Como é que vai ficar isso aí? Vê só. A questão diz o seguinte: para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital, entre outras cláusulas, previa que cada empresa interessada só poderia cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Aí ele deu 3 condições. A primeira, o total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas era apenas de R$31 mil, ou seja, não passa disso. Mas o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina cadastrada pela empresa deste edital. Ou seja, não é justo uma máquina
Como eu estava falando para vocês, na vida nada é justo. Então, não é justo uma máquina que já tem 5 anos de uso receber a mesma coisa que uma máquina que só tem 2 anos de uso, beleza? Então, vejam só. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas de 2, 3 e 5 anos, beleza? Aí ele disse o seguinte também, o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina. Massa. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Galera, se a gente tomar 3 máquinas, uma máquina X, que a gente vai dizer que ela é a máquina mais nova, ou seja, a parte dela vai ser inversamente proporcional à sua idade de uso, que é 2, então vai ficar x sobre 1 sobre 2, igual a outra máquina que tem 3 anos agora. Vai ficar y sobre 1 sobre 3, ou seja, o inverso de 3. E a próxima máquina z, que é a mais velha, z dividido para 1 sobre 5 anos, beleza? Então aqui a gente está diante de uma proporção, ou seja, x é inversamente proporcional a 2, assim como y é inversamente proporcional a 3, assim como z é inversamente proporcional a 5. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer o quê? Soma tudo em cima, soma tudo embaixo, corre para o abraço. Vejam só, x mais y mais z vai ficar x mais π mais z sobre a soma aqui desses 3 camaradas, ó, 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Então a gente vai ficar aqui ó, com 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Galera, a gente pode fazer de 2 jeitos. Vejam só. Lembrem-se que soma a gente só consegue fazer 2. Você pode somar mais valores. Na sua cabeça você só consegue somar 2 números. Você consegue agrupar apenas 2 somas. Você consegue somar 3? Consegue, mas primeiro você vai somar 2 para depois somar o outro. Tente fazer aí. Isso, está fazendo em casa, né? Isso aí, então vamos lá. Ó, isso aqui vai me gerar uma constante de proporcionalidade K. Quando isso me gerar uma constante de proporcionalidade, o que é que eu vou fazer? Gente, se eu pegar a parte que a máquina X recebeu, a Y recebeu e a Z recebeu, quando eu somar tudo, tem que dar quanto? 31.000, que é o valor total que a prefeitura vai pagar. Então isso aqui vai ser igual a 31.000 sobre essa soma aqui, ó, 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Quando eu somar, vai ficar como? 1/2 mais 1/3. Vamos somar primeiro aqui, depois a gente soma com 1/5. Como é que vai ficar, ó? Produto aqui embaixo, 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6. Produto aqui cruzado, 1 vezes 3 dá 3, somado com 1 vezes 2, que dá 2. Então isso aqui é 5/6. Pegar 5/6 agora e soma com a próxima parcela. 5/6 mais 1/5, mais 1/5. Do mesmo jeito, multiplica os denominadores, 6 vezes 5 dá 30. Multiplica cruzado os numeradores agora. Ó. 5 vezes 5 dá 25. Mais 1 vezes 6, que dá 6. 25 mais 6, 31. 31 sobre 30. Então, se eu somei meus denominadores, agora vem. Qual é a razão que eu tenho aqui? Eu tenho x sobre 1/2. Gente, dividir por 1/2, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 1/2? O 2. Então, multiplicar o x por 2. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2x é igual a mesma coisa. Y sobre 1/3 é y que multiplica 3 sobre 1. Vai ficar 3y. E o próximo, dividir z por 1/5, fica 5z. Beleza? Para quem não está compreendendo aí, está se perguntando em casa, a gente só fez isso aqui, ó. X dividido para 1/2 é a mesma coisa que conservar a primeira fração, que é a x, e multiplicar pelo inverso do denominador. O inverso de 1 sobre 2 é só, ó, quem está embaixo vem para cima, quem está em cima vem para baixo. Ou seja, vai ficar x que multiplica 2 sobre 1. Daqui a gente vai ter, ó, 2x. Beleza? Vocês podem fazer aí o mesmo processo para encontrar o do y e o do z. Aí agora o que é que a gente vai ter? Isso aqui igual a nossa constante de proporcionalidade, a gente já descobriu quem é, né? É 31.000 dividido por 31 sobre 30. Divide aqui de novo. Conserva a primeira, que é 31.000. E multiplica pelo inverso da segunda, que é 30 sobre 31. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Divide aqui agora, olha só, faz essa divisão aqui primeiro. 31.000 dividido para 31 é a mesma coisa que 1.000. 1.000 vezes 30, a gente vai ficar com 30
mil. Beleza? Como achamos nossa constante de proporcionalidade, que é 30 mil, o que é que a gente pode fazer? Ele quer saber quanto a máquina mais velha vai receber. Quem é a máquina mais velha? A Z, não é? Que teve a sua quantia inversamente proporcional à sua idade, que é 5 anos. Beleza? Então, o que é que a gente vai ficar aqui, ó, com 5Z igual a 30 mil. 5Z igual a 30 mil, operações inversas. Está multiplicando? Vem para cá dividindo. Olha só. Z igual a 30 mil dividido por 5. Como é que eu vou fazer essa divisão, professor? Vê só. Olha aqui contigo, ó. 30 dividido para 5, 6. Repete esses 3 zeros que sobraram. A gente encontrou 6 mil. Se encontramos 6 mil, resposta correta, letra B de bora aprovar. Beleza? Então, galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, mesmo que seja um pedacinho. Então, um beijo, até a próxima. Valeu!